cartoleiros, mais uma rodada do Cartola e cá estou novamente. Bom, gente, rodada passada, pra variar, foi boa pra maioria das pessoas. Esse negócio de capitão aí tá fazendo todo mundo mitar. Tá fácil demais mitar no Cartola, mas cada um com seus problemas. Se mitar tá fácil, melhor pra gente. Tem a seleção das dicas da rodada passada, que sem o capitão fez quase 100 pontos. Imagina se a gente tivesse um capitão nas dicas. Vamos para a seleção da rodada passada. Das dicas, as melhores que saíram melhores, juntando e fazendo um time, para quem não entende a seleção, os melhores jogadores foram Cássio, Norberto, Ayrton Lucas, Cuesta, Messias, Otero, Serginho, Zé Rafael, Gustavo Blanco, Keno, Pedro e Odair Hellman. Ou seja, num 4-4-2 a gente fez quase 100 pontos sem o capitão. Se a gente colocar aí, sei lá, Zé Rafael, que fez 7 pontos de capitão, a gente passava do 100. Espero que as dicas continuem fluindo assim como estão na primeira, segunda e terceira rodada, continuem mandando bem e continue ajudando vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos para as dicas da próxima rodada. Para o gol, escolhi 3 opções. Foram elas: Vanderlei, que é simplesmente um mito do Cartola, né? Todo mundo sabe. E vai jogar fora de casa contra um Grêmio que costuma atacar muito. Então eu acredito aí que ele vai se destacar com defesa difícil. Ainda mais que o Cartola adora da defesa difícil pro Vanderlei, né, galera? O Vanderlei faz defesa difícil. Então eu acredito sim que seja uma boa opção visando defesa difícil, já que todo mundo sabe que o mito entre os goleiros do Cartola é o Vanderlei. O outro jogador que eu escolhi foi o Santos, do Atlético Paranaense, que vem de uma ótima atuação contra o Bahia, né? Fez 17 pontos. E levando em consideração que o Atlético Paranaense tomou muitos poucos gols. Até o momento foi só um gol em 3 jogos. Então eu acredito sim que seja uma ótima opção. E pra fechar a posição, o último jogador que eu escolhi foi o Diego Alves. Gente, até agora o Internacional só fez um gol em 3 jogos. E por sua vez, o Flamengo vem sem tomar gol há 3 jogos. Isso, tipo assim, contando outros campeonatos, mas nos últimos 3 jogos ele não tomou gol. E todos jogando fora de casa. Então eu acredito sim que seja uma boa opção. Então, sem mais delongas, vamos para as laterais. O primeiro jogador das laterais que eu escolhi foi o Pikachu. Por quê, gente? O Vasco, todo mundo sabe que tá o Minhaca, mas entre os jogadores que salvam, um deles é o Pikachu. Ataca, faz gol, joga na lateral, tem SG, cobra falta, cobra pênalti, cobra tudo. Então eu acredito sim que seja uma boa opção, porque mesmo com SG ou não, ele sempre pontua muito bem, porque todas as bolas do Vasco, se tiver alguma bola do Vasco visando o gol, vai ser pelo Pikachu. Os outros jogadores que eu escolhi, na verdade, foram a dupla do Flamengo, Rodinei e René. Rodinei pelo fato de atacar, né? Pelo fato de ser um lateral que ataca mais e de ter mais oportunidade de dar assistência. E René, por sua vez, por ser um jogador que rouba muitas bolas. Os dois têm uma média muito parecida, então acredito sim que os dois sejam uma ótima opção. Ainda mais se levarmos em conta, novamente, o que eu disse antes, que o Internacional até agora fez só um gol um gol no campeonato. Ou seja, em 3 jogos fez apenas um gol. O outro jogador que eu escolhi foi nada mais, nada menos que Egideus. Egídio, gente. O que tem jogado este homem em questão de assistência? Até agora ele já deu 6 assistências nos últimos 2 jogos disputados. Vocês têm noção que é 6 assistências nos últimos 2 jogos? Tipo assim, um meia, qualquer coisa poderia ter dado essas assistências, mas não, todas se concentraram no nosso querido Egideus, tá bom? Então acredito sim que seja uma boa opção, ainda mais jogando em casa e com a euforia lá de ter ganho do Vasco, Blau, de goleada, né? Inclusive, gente, eu tô com uma dor do Vasco e meu Deus do céu. Pra fechar a posição, o último jogador que eu escolhi foi o Mantuan. Pelo valor, gente, ele custa 2,6 cartoletas, enquanto o Galo fora de casa ele fez 4 roubadas de bola. Então eu acredito sim que seja uma boa opção, visando cartoleta e visando roubadas de bola, já que o Corinthians deve ir com time reserva, então deve ter um trabalhinho a mais pra poder chegar no ataque, né, do seu adversário e tal, pra poder entrar aí na defesa adversária, tá? Agora bora para os zagueiros. Na zaga eu escolhi 4 opções. A primeira delas foi o Hever, que até agora tem uma média de mais de 8 pontos e ainda por cima tem a lei do ex a seu favor, né, galera? E como eu já falei, vou falar novamente, o Inter só tem um gol em 3 jogos. O outro jogador que eu escolhi foi o Jeromito. Gente, o Santos jogando em casa faz muito gol, tipo assim, é um bom time, mas fora de casa ele joga muito retrancado. Então eu acredito que Jeromel, que é uma das melhores opções aí para zagueiro do Cartola, se não a melhor, é sim uma boa para essa rodada. Nos últimos 4 jogos fora de casa, o Santos só fez um gol, só para comprovar aí o que eu falei de que o Santos fora de casa joga muito retrancado. O outro jogador que eu escolhi foi o Douglas, da Chape.
É uma apostinha aí. Até agora o Paraná só fez um gol no campeonato, perdeu todos os jogos. Então eu acredito que a Chape, que joga muito retrancada, vocês viram, apesar de ter tomado uma goleada contra o Atlético Paranaense, nos jogos seguintes a Chape retrancou muito, até mesmo contra o Palmeiras. Então eu acredito sim que seja uma boa opção, visando o SG, tá? E pelo preço que não é lá muito alto. E pra finalizar, a posição Dedé, gente, Dedé. Como eu disse, o Cruzeiro tem aí encaixado bem. Tá bom que de vez em quando o Mano joga sem atacante, mas sem zagueiro ele não joga. Então eu acredito sim que seja uma boa pelo custo-benefício. Leva em consideração a boa fase do time e tem aí uma chance de SG. Então eu acredito sim que seja uma boa. E no quesito custo-benefício, acredito que seja a melhor opção. Beleza? Bora para os meias. Bom, gente, no meio-campo é a posição que tem mais opções. Vamos combinar aí que eu poderia até citar umas 8 posições, né? Fazer uma sobreposição de jogadores bonitos. Mas não vou fazer isso, né? A intenção do vídeo é facilitar pra vocês. O primeiro jogador que eu escolhi foi o Paquetá do Flamengo. O menino tem voado. Ele tem a maior média do jogo. Não tenho o que dizer, na minha opinião é o melhor jogador do Flamengo, melhor inclusive que o Vinícius Júnior. Já tem um gol, uma assistência e 13 roubadas de bola em 3 jogos, 13 roubadas de bola. Então eu acredito sim que seja a melhor opção, até mesmo pra capitão, né, galera? Vamos combinar. Tem jogado demais, ainda por cima deu assistência contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. O outro jogador que eu escolhi foi o Zé Rafael. Gente, Zé Rafael é clássico no Cartola, é aquele jogador que não tem como deixar de fora. Na minha opinião, tanto ele quanto o Coelhá são ótimas opções, sempre visando roubada de bola. Então eu acredito sim que o Zé Rafael é sempre uma boa, né? Acho que pra mim é um dos fixos no Cartola, sempre faz lá seus 7, 8, 6 pontinhos. Nunca deixa gente na mão, por mais que às vezes não mite, não é um jogador que sempre faz aí uma pontuação mediana, uma pontuação muito boa. Isso quando não mita, né? Nunca vai mal, é raro o Zé ir mal. Então eu acredito sim que seja uma ótima opção, como sempre. Thiago Neves e Arrascaeta. O Cruzeiro tem 11 gols nos últimos 2 jogos, vem de 2 goleadas. Dentre esses 11 gols, 3 foram do Thiago Neves e 2 foram do Arrascaeta. Então, sim, são sempre boa opção, ainda mais quando jogam em casa. O Arrascaeta vai ser titular, o Thiago Neves também vai ser titular, então eu acredito sim que seja uma boa para a Cartola esta rodada, jogando contra o Botafogo no Mineirão. O outro jogador que eu escolhi foi Matheus Fernandes. Sim, vocês vão falar assim, ela tá maluca, que ela tá escalando jogador aí do Botafogo contra o Cruzeiro, sendo que ela acabou de falar que o jogador que o Cruzeiro vai vencer, tem tudo pra vencer, isso aqui. Gente, por quê? O Matheus Fernandes tem uma média de quase 10 pontos. Ele chega muito bem no ataque, mas a questão nem é essa. A questão é que ele rouba muita bola. Deve pontuar bastante com roubada de bola, já que contra o Cruzeiro, o Cruzeiro deve ter uma posse maior de bola para jogar em casa e o Botafogo vai ter um trabalhinho maior, tá bom? Ele entra aí com a opção mais para roubada de bola. Eu acredito sim que seja uma boa. E não me xinguem porque eu tô escalando vários jogadores do Cruzeiro e tô escalando um jogador do Botafogo, porque tem um motivo diferente, entendeu? Ainda mais se você levar em conta que ele tem uma média de quase 10 pontos. Tem um jogador que eu vou ter que deixar de ser clubista e vou ter que citar, né, galera? Por mais que São Paulo esse ano não tenha tomado muito gol, eu ainda tenho Sidão no gol. O São Paulo em 3 jogos tomou 1 gol, mas eu ainda tenho Sidão no gol. E do outro lado, como adversário, eu tenho o Atlético Mineiro. E quem tem no Atlético Mineiro? E eu sei lá, porra! Isso mesmo, Otero. Então, gente, não posso deixar de citar o Otero pelo fato de ter Sidão no gol e pelo fato do Otero chutar muito ao gol. Ele chuta de longe, ele chuta na trave, ele chuta de escanteio. Até a cobrança de escanteio dessa criatura é venenosa. Então, gente, Otero é sim uma boa opção, tá bom? Porque por mais que o meu time não esteja tomando muito gol, o Otero chuta muito bem a longa e média distância e eu tenho o querido Sidão no gol, tá bom? Então acredito sim que seja uma boa. Logo, bora para os atacantes. O primeiro jogador que eu escolhi para os atacantes foi o nosso querido Vinícius Júnior, que vive uma fase iluminada. Já tem 2 assistências, 2 gols em 3 jogos. Então eu acredito sim que seja uma boa. Ainda mais levando em consideração que tá jogando contra o Inter, que até agora não fez muita coisa aí no campeonato, tá? O outro jogador que eu escolhi foi o Luan do Grêmio, que jogando em casa fez 8 pontos, sem gol, sem assistência, sem nada. Ele toma muita falta, um jogador que é muito visado, então ele acaba recebendo muita falta. Então eu acredito sim que seja uma boa, ainda mais levando em consideração o fato dele chutar bastante, né?
O outro Luan que eu escolhi foi o Luan do Galo. Por quê? Gente, se vocês me perguntarem quanto eu acho que vai ser o jogo São Paulo e Atlético Mineiro, eu não sei, mas eu acho que vai ser um jogo com muitos gols, tá bom? E levando em consideração isso, eu escolhi o Luan do Galo. Por quê? Porque ele rouba muita bola. Apesar dele estar como atacante, estão escalando ele como meio campo. Ele já tem média de quase 8 pontos, só roubando bola, galera. Então eu acredito sim que seja uma boa aí. Por esse fator que eu tô falando. Jogar no meio campo tá roubando muita bola. E além disso, a gente tem o Sidão no gol. E eu tenho um pouco de trauma do Atlético Mineiro. Então, acredito sim aí que o Luan seja uma boa, não visando gol, mas visando roubada de bola. O outro jogador que eu escolhi foi o Wellington Paulista, da Chapecoense. Gente, assim, não é um jogador que eu falo assim, nossa, vou escalar o Wellington Paulista sempre. Mas é contra o Paraná 23 derrotas, então acredito sim que seja uma boa. Porque como um amigo meu chegou a me falar, o Wellington Paulista é aquele jogador que, tipo assim, se faz um, faz dois. Fez um gol, vai fazer outro, aí vai ficar 10 jogos sem fazer gol, mas num jogo vai fazer 2, entendeu? Então eu acredito sim que seja uma boa opção. E acredito sim que a Chapecoense deve vencer do Paraná, porque o Paraná não vem aí numa constante muito boa, convenhamos, né? E a Chape jogando em casa é sempre uma boa opção. Vou fechar a posição com o nosso querido Sassá. Ele custa só 2 cartoletas e, lógico, é sempre uma boa opção. E ainda por cima tem aquela famigerada lei do ex, né, galera? Lei do ex, jogando contra o Botafogo que não vai muito bem fora de casa. Então, acredito sim que seja uma boa. Fechou? E para os técnicos, eu escolhi o técnico da Chapecoense, do Corinthians, do Flamengo e também do Cruzeiro, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que sejam proveitosas. Não deixem de curtir e também de assinar e se inscrever no canal. Quem fala isso normalmente é o Beto, eu sempre esqueço de falar e ele sempre manda eu falar. Então, se inscrevam no canal, curtam o meu vídeo, deem like. Tem mais o quê? Ah, me sigam nas redes sociais. Sigam também o Lucas na rede social, que é o Lucas que edita meus vídeos e deixam eles maravilhosos. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima rodada. Fui!